livro de Abacuque, no capítulo 1, versículo 2 em diante. Que bom estar com os irmãos mais uma vez para louvar e bendizer o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, e assim Deus nos tem concedido e nos tem dirigido conforme muitas vezes nós fizemos, nós levamos as nossas vidas. Nós cristãos, nós participamos de uma igreja, nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós também vivemos em um mundo onde nós necessitamos buscar conhecimento, um conhecimento para nossa vida, um conhecimento para a nossa profissão. E também nós vivenciamos, temos contato com outras pessoas. Pessoas de costumes diferentes, pessoas de crenças diferentes. Diariamente nós escutamos notícias variadas, comentários de pessoas, comentários de vizinhos. E com isso nós precisamos ter um discernimento de podermos saber classificar o que é certo e o que é errado, que está vindo na nossa vida, que está entrando. De tudo isso, todas essas informações que vêm de fora da vida cristã. Então precisamos pedir sabedoria para Deus, entendimento, para que nós possamos vivenciar dentro da palavra de Deus. E por isso, hoje eu quero trazer uma orientação aqui dentro da palavra de Deus. Para que nós não venhamos a cometer erros, como muitas vezes aconteceu aqui no passado, no povo antigo. E para que, dentro da palavra de Deus, nós possamos vivenciar e, em consequência, não levarmos nossa família ao sofrimento no futuro. Então, abra suas Bíblias em Abacuque, capítulo 1, versículo 2 ao 7. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Assim fala a santa palavra. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostra a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então Deus responde: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obras tal que vós não crereis quando for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela terra, pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e temíveis e criam eles mesmos nos seus direitos e na sua dignidade. Misericórdia. Vamos sentar? Glória a Deus. Para nós entendermos um pouco melhor esta palavra, nós temos que voltar a 1040 anos antes de Cristo. O povo de Israel reconhecia até esse momento somente Deus como o seu rei. Porém aqui o povo, ele começa a se iludir com os vizinhos, com os países vizinhos, com os moradores que moravam ao redor deles, e queriam imitar o sistema de vida dos outros. E eles imitavam até mesmo os caldeus que acreditavam que somente através da sua força seriam vitoriosos. Então o povo, ele começa a pedir também um rei, um líder.
para serem iguais a seus vizinhos. Então Deus concede. Saul é ungido rei. Saul, porém, ele começa a desobedecer a Deus. Saul mata sacerdotes. Saul consulta feiticeira. E Deus, então, ele se cansa dessa desobediência do seu povo. Cansa da desobediência de Saul. Então, Deus ali manda ungir um outro rei, chamado Davi. E Davi, então, é ungido rei. O Espírito de Deus sai de Saul e começa a trabalhar em Davi. Não há dois reis em um só país. Eles escolheram um homem como rei. Eles tinham Deus Todo-Poderoso como rei, mas preferiram um homem como rei. E agora Deus, então, unge já um segundo rei. E assim, esses reis nunca satisfazeram as necessidades daquele povo. Nunca homens irão satisfazer as nossas vontades. Somente Deus, ele poderá preencher essa necessidade que nós temos. E então o tempo foi se passando, reis após reis, mas jamais alguém substituiu o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E agora já se passaram 450 anos. O povo já não suportava mais aquela carga que os reis estavam impondo em cima deles. Eles não estavam mais suportando os impostos, arcando com tudo aquilo, com a opressão dos reis, com a opressão do povo vizinho. As nações vizinhas estavam assolando, já tinham levado uma parte de Israel para o cativeiro. E agora só faltava essa parte. Deus estava literalmente castigando o povo por desobediência. Então entra aqui o profeta Abacuque. E em suas orações, Abacuque, ele consulta a Deus e ele pede: até quando? Até quando que nós iremos sofrer, Senhor? Por que nós estamos sofrendo? E hoje, até hoje, são as mesmas perguntas que nós fizemos diariamente. Até quando, Senhor, nós vamos sofrer? Por que nós estamos sofrendo? Nós, crentes, nós temos que reconhecer Deus como suficiente para nós. Deus é justo, é poderoso, e não há nada que possa substituir o amor dele. Não há nada que possa substituir o modelo de vida que ele nos dá. Nós não precisamos procurar em lugar nenhum, a não ser em Jesus Cristo. Não existe outro modelo mais adequado para nós livrarmos dos sofrimentos do dia a dia que nós temos. Sofrimentos virão sim, por consequências nossas. Mas se nós procurarmos viver dentro da palavra de Deus, assim Deus nos manterá. E sempre manteve aquele povo que foi desobediente. Podemos estar certos que Deus sempre proverá para nós. Não existe uma outra maneira melhor. Se nós sairmos da palavra de Deus, Deus ele vai permitir que alguém entre em nossa vida para nos corrigir, para nos punir, para nos disciplinar. Foi o que aconteceu com aquele povo. E muitas vezes, Deus até coloca um ímpio na nossa vida para nos corrigir, para nos castigar. Assim que aconteceu com aquele povo. Muitas vezes a gente não acha que não. Mas Deus pode levantar um sócio na sua vida que vai acabar com tudo que você tem, porque você está desobedecendo. Ele pode levantar um falso amigo que pode te levar às drogas.
pode te conduzir a uma gravidez indesejável, aonde o pai não vai assumir. Por quê? Porque nós queremos escutar humanos, propostas humanas. Nós queremos ser conduzidos por modelos humanos, modelos que estão ali no mundo. Então, desta maneira, nós acabamos deixando o nosso futuro, o futuro da nossa família, conforme os costumes de pessoas lá de fora, pessoas ímpias, que não acreditam em Deus, que acreditam apenas em sua força. E nós precisamos ter Deus. Nós precisamos acreditar em Deus. E quando nós andamos nos costumes do mundo, nós nos colocamos em nós mesmos um jugo pesado. Começamos a achar que as coisas do mundo são normais. Que lá fora tudo está certo. As vestes de hoje em dia estão certas. Tem farrapos andando na rua, se achando que estão na moda. E tem crente querendo se igualar a esses farrapos humanos que andam no meio da rua. Vestes rasgadas, pagam caríssimos em objetos para se parecerem com os outros. Não estou falando aqui que existe um modelo, que Cristo deixou um modelo de vestes para nós. Não, Ele não deixou. Os homens vestiam saião e as mulheres vestiam saião. Somente isso, mas com decência. Pouca era a diferença entre as vestes de um homem e de uma mulher. Um turbante, um véu, algo assim. Mas homens se vestiam como homens e mulheres se vestiam como mulheres. Não andavam segundo os costumes. E aqui eles queriam andar segundo os costumes dos outros povos. Queriam escolher reis. Queriam escolher outro modelo de vida. E depois de tudo isso, depois de nós aceitarmos todos esses pecados de fora e colocando dentro da nossa família, dentro da igreja, então se inicia um processo de sofrimento. E para se livrar desse processo de sofrimento, se demora muito. E ali nós queremos procurar os nossos direitos. Aonde está o nosso direito? Por que, Senhor, estamos sofrendo? O porquê? Até quando nós sofreremos? Nós ficamos com essas perguntas dentro de nós. E no fundo nós sabemos até quando. Nós sabemos que até quando nós formos se dobrar verdadeiramente na presença do Senhor. Quando nós se voltarmos a obedecer, vivenciar dentro da orientação da palavra de Deus. Quando nós conduzirmos nossas famílias dentro da palavra de Deus. Somente desta maneira é que Deus poderá atender a nossa cidade. Aí chegará o quando. Mas sempre terá um processo de sofrimento para voltar tudo normal. Nós temos que entender que Deus, Ele criou tudo perfeito. Fomos nós, homens, que desviamos. Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, perfeito. Mas foi o nosso orgulho, a nossa desobediência a Deus, que nos tornou, que nos transformou em pecadores. Foi a nossa desobediência que afastou a mim e a você da presença de Deus. Então, nós iniciamos a perecer, a sofrer. E constantemente estamos sofrendo e pedindo até quando nós vamos sofrer. Isso aconteceu lá com o povo de Judá. O povo de Israel já tinha sido levado para o cativeiro para nunca mais voltar. Judá ainda teve uma oportunidade. Foi para a Babilônia, com o tempo voltou. Mas nunca mais ela foi dona do seu próprio nariz. Sempre teve um outro país comandando o país deles. Foi se passando
E o último foi Roma, a Roma imperial. Porque eles queriam, aquele povo estava querendo viver o modelo dos outros. E agora, aquele povo todo mesclado, cheio de costumes dentro da igreja, era difícil de tirar. Então, meus amados irmãos, é hoje que é o momento de nós voltarmos atrás e deixar essas opiniões do mundo, de colocarmos a nossa família na presença de Deus, de nós se voltarmos a guardar dentro das promessas de Deus. E podemos ver que a pergunta do profeta foi uma pergunta de lamentação. Pessoas insatisfeitas que não admitem um erro, não querem conhecer os seus erros, não querem conhecer a verdade, escolhem vivenciar o mundo e depois não conseguem voltar atrás. Este mundo que não está tendo decência, não está tendo humanidade, não está tendo justiça, vive longe de Deus. E nós temos que estar longe desse modelo de vida. O padrão que Jesus nos deixou é um padrão de amor, de justiça, de igualdade. Nós precisamos nos cuidar um dos outros, para que isso não aconteça, de nós se igualar ao mundo lá fora. Não parece uma simples veste, talvez, algo do mundo, nada a ver, sim, tudo a ver. Tudo a ver. Se iguale dentro dos padrões de Deus, padrões de santidade, padrões que não levam os olhos a quererem cometer pecado, que o seu coração não seja desviado. E também, esse até quando, muitas vezes, está sendo uma resposta de Deus para nós. Até quando? Porque é um Deus que já está cansado, Ele não quer mais reagir ao nosso favor. Ele não quer mais ouvir os nossos pedidos. Até quando? Deus já não está mais querendo socorrer. Esse Deus que tanto nos ama, que deu seu Filho único por nós, morreu na cruz, ressuscitou, para que nós possamos um dia estar junto a Ele, livre do pecado. E este Deus, então agora, Ele começa a se omitir, deixando acontecer a iniquidade na nossa vida, deixando acontecer a opressão em nossa vida. Mas nós temos que entender que é o homem que não quer seguir a Deus, é o homem que se desvia de Deus. E com o tempo, então, nós começamos a achar que Deus não se importa mais conosco, não se importa mais com o homem, ou até mesmo que Deus nem existe. Nós fingimos, na verdade, é ter a memória curta. Nós sabemos aonde estão os erros. Nós esquecemos que somos nós mesmos que aprovamos essas leis do mundo que estão lá fora, que prejudicam tudo que o Senhor Jesus nos ensinou. São leis que nós aprovamos, leis contra os preceitos de Deus. E aqui no tempo do profeta Abacuque, aquele povo já nem sabia mais, não conhecia mais a palavra de Deus. Passaram-se 450 anos entregues a reis e governantes, guerras e mais guerras, entre eles e entre outros povos. Estavam totalmente afastados de Deus. E aqui o profeta, então, ele procura interceder. Jesus fez isso por nós. Jesus intercede diariamente junto ao Pai por nós. Temos que entregar as nossas vidas a Ele.
E aquele profeta, então ele pede para Deus. Mas assim mesmo o povo ficou no cativeiro. E ficou escravo de outra nação, numa lenta recuperação. Muitos anos se passaram para aquele povo voltar. E assim acontece conosco. Temos que se voltar. Nós continuamos hoje que nem aquele profeta, pedindo para Deus. Mas queremos ser atendido na hora, queremos ser atendido de imediato. Mas a recuperação, ela é lenta, é demorada, é um processo. A santificação é demorada, é passo a passo, é dia a dia. Vem através da nossa conversão, da nossa crença. Acreditar em Jesus como seu único, suficiente Salvador. Mas aí não basta. Temos que nos santificar diariamente. E no fundo, nós sabemos, sim, o porquê que nós estamos sofrendo. Até quando vai ser assim? Então, meus amados irmãos, nós precisamos tomar uma atitude para mudar a nossa vida. Colocar de vez Deus no nosso coração, Deus no comando da nossa vida. Nós temos que expurgar essas pessoas que vivem ao nosso meio, querendo dar ideias, sugestões dentro da sua família. Tome direção, tome pulso de sua família. Você é a líder, você é o líder. É você que tem que tomar a direção agora da sua família. Coloque a sua família dentro da palavra de Deus. Nós temos que parar de conviver com pessoas que tomam atitudes fora da palavra de Deus. Nós precisamos viver com pessoas que vivenciam a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E para isso, nós temos aqui na igreja cultos de orientação, na terça, na quinta, no domingo. E os irmãos precisam de participar cada vez mais. Está tendo muita pouca participação dos irmãos na igreja. Muita pouca participação. Não tem como se conhecer os irmãos. O básico é você conhecer o seu irmão. Como que ele vive. Para nós aqui não interessa outras coisas. Não interessa dinheiro, não interessa nada. Nós queremos saber como está a sua vida. Como você está, o que você está necessitando, em que área de sua vida você está precisando. Deus quer preencher o coração como uma família, uma verdadeira família, esperança em Cristo. É onde nós devemos estar unidos. Então eu peço aos irmãos, encarecidamente, terças-feiras temos oração aqui, compareça. Quinta-feira nós temos estudo. Escute o estudo. Aprenda a palavra de Deus. Aprender a palavra de Deus é o começo da vida cristã. Para que nós possamos vivenciar dentro da palavra. Leia a Bíblia. A Bíblia, todo mundo tem Bíblia. Hoje em dia está fácil. Difícil era aquele tempo. Aquele povo não tinha nem o que ler. Nem sabia ler. Não conheciam mais a palavra de Deus, estavam sofrendo. O meu povo perece por falta de conhecimento. É isso que ele fala. Amém? Vamos ficar de pé. Pai Santo, nós te agradecemos profundamente, Senhor Deus, por este momento da sua santa palavra, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelas suas correções que tem derramado ao seu pastor, à sua igreja, a todos, Senhor Deus, que estão aqui ouvindo, Senhor Deus. Pai, nós te pedimos encarecidamente que esta palavra, aonde ela chegar, Senhor Deus, que chega tomando posse na casa, nas famílias, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, todas as famílias que estão preocupadas em escutar a tua santa palavra. Pai, nós te agradecemos profundamente e eu te peço, Senhor Deus, derrama toda a sua Shekinah, toda a sua bênção sobre essas famílias aqui presentes. Aonde esta palavra estiver chegando, Senhor Deus, neste momento, Pai. Abençoe a esses que estão realmente preocupados em vivenciar, Senhor Deus, segundo a sua palavra. Pai, abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.